gente, eu vim até aqui só para explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo dentro do clube e para a nossa torcida. Esperava vir aqui hoje com uma vitória, mas infelizmente não foi possível. A gente está num momento de fim de campeonato, fim de temporada. O Corinthians tem 5 jogos para fazer, em questão de tempo são 2 semanas aproximadamente. Então a gente não vai tomar uma decisão, a gente entende a velocidade que vocês e o torcedor também, as especulações que acontecem, mas não é o momento. A gente tem um contrato com o Vitor até o fim da temporada, até o fim do ano, faltam 2 semanas para terminar. A gente tem o objetivo de chegar na Libertadores de forma direta, queremos o segundo lugar, é difícil com o resultado de hoje, então a gente tem que primeiro terminar o que a gente se propôs a fazer, que é esse ano, essa temporada, para depois a gente seguir para a próxima. Esse ano, como eu já falei para vocês, o campeonato termina no meio de novembro, então a gente tem um tempo grande para tomar algumas decisões. O planejamento, pensando já no ano que vem sendo trabalhado, a gente observa jogadores, a gente conversa com o Vitor e com toda a nossa comissão. O Corinthians tem uma estrutura de profissionais e de estrutura também muito boa. Para o torcedor, que fique tranquilo, que a gente está se preocupando com o futuro, mas a gente tem que pensar no presente e classificar o time de forma direta para a Libertadores. Então, no momento certo, quando a gente terminar o que a gente tem de objetivo, nós vamos fazer a parte pensar no ano que vem. O Vitor tem um problema, muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas, não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, uma decisão da vida. Quando ele chegou aqui, a gente foi muito claro que o contrato era de 1 ano, que isso é normal, que ele sempre fez na carreira dele. Então nós vamos seguir o nosso tempo. Eu peço que o torcedor entenda, a gente está pensando lá na frente também, mas agora é o momento de a gente se classificar, então que vocês, só vai existir esse assunto de dentro do Corinthians, depois que terminar o campeonato. Eu falei lá atrás de uma decisão após a Copa do Brasil, infelizmente não conseguimos o título, então não temos a classificação para a Libertadores do ano que vem. Quando a gente terminar isso e conquistar, nós vamos sentar com o Vitor e resolver. E ele tem uma decisão da vida dele para tomar, se ele volta, se ele não volta, são assuntos pessoais que ele vai tomar após a gente cumprir o objetivo desse ano. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Perfeito. Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vitor Pereira. Obrigado, presidente do Ilho. Vitor, aqui à sua direita, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Bom, Vitor, a gente obviamente vai querer ouvi-lo em relação ao jogo, né, o que não deu certo, porque o time hoje não estava tão concentrado quanto nas últimas partidas, mas acho que esse depoimento do presidente do clube foi importante, até porque toda entrevista coletiva que você vier, não tenho dúvida que você vai ser questionado se fica ou sai, já tem a definição ou não, porque toda hora sai uma nova especulação. Então, só para a gente entender, a sua resposta, ela será dada mesmo que internamente ao presidente após o Campeonato Brasileiro? Muito obrigado. Boa noite a todos. Este não sei se está a dar, tá? Sim, está a dar. Boa noite a todos. É assim, nós temos objetivos. Nós tínhamos como objetivos claros na minha cabeça quando vim para cá, que era discutir um título. Foi o que nós fizemos na Copa até à final. Infelizmente a coisa não aconteceu como nós pretendíamos, as coisas não aconteceram como nós pretendíamos, não foi possível, e qualificar a equipa, o clube, no G4, garantindo a melhor classificação possível no G4 para garantir automaticamente o Libertadores para o ano. Portanto, nós estamos no meio, estamos a discutir um objetivo fundamental para o clube e estamos aqui, a grande preocupação é se o treinador fica ou se o treinador sai. Portanto, para mim, a prioridade tem que ser sempre o Corinthians. Portanto, o Corinthians neste momento, os corintianos têm que estar preocupados, ou têm que estar concentrados, a equipa tem que estar focada naquilo que são os objetivos do clube para esta época.
porque nós construímos o futuro com a garantia da Libertadores este ano. Portanto, isso é que é construir o futuro, mas o futuro constrói-se hoje. E é nisso que estamos a estar todos focados. Não é se o treinador tem um problema, sai, e depois há um jornalista que diz que ele sai, depois o outro diz que não sai, depois o outro vem a seguir. Mas isso aí são decisões dos jornalistas, não é? Porque a decisão não tem nenhuma. Portanto, o que eu tenho que discutir, com quem eu tenho que discutir, é com o presidente do clube. Mais ninguém. Não é com jornalista nenhum. Ele sabe bem qual é a situação, vamos cumprir com os nossos objetivos e depois vamos sentar e tomar uma decisão. Portanto, isso e ponto final. E ponto final neste assunto, porque nem sequer vale a pena falar mais sobre isto. Da minha parte, não vou falar mais sobre isto. Acabou. Se me põem fora, se me põem dentro, se põem já outro no meu lugar, se não põem, isso já não consigo controlar. Isso já não tem nada a ver comigo. Tem a ver com os outros. Tem a ver com as outras pessoas. Com quem quer fazer disto uma novela, não é? Quer fazer uma novela, quer fazer render se isto rende, vai rendendo programa hoje, programa amanhã, de manhã à noite, à tarde e por aí fora, mas isso aí faz parte do futebol, não é? Faz parte do futebol. O meu foco é hoje é que eu estou preocupado. Este jogo já não estou preocupado porque este jogo já perdemos. Agora já estou preocupado é quais são os jogadores disponíveis para ir jogar com o Goiás. Esse é que é o meu problema, o meu verdadeiro problema. Agora, se fica, ou se vai, ou se já puseram outro no meu lugar, isso não tem problema nenhum. Isso não tem nada a ver comigo. Pronto. E o assunto morreu aqui, que eu não volto a falar nisso. Só voltaremos a falar no final da época, quando as coisas estiverem, quando os objetivos do clube estiverem cumpridos, que é isso que eu estou determinado a conseguir. Ok? Vitor, boa noite. Vou falar de maneira diferente aqui. Não venham com a mesma conversa. Se vier com a mesma conversa, não respondo. Na informação... Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta, meu amigo. Se vier com a mesma conversa, não vai ter uma palavra. Não vou perguntar se você vai ficar ou se vai sair, pode ficar tranquilo. É que a informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente deram uma educação, eu não vou responder. Entende? É mal educado, será mal educado. Fui mal educado. Está-se a meter num assunto que não tem a ver com o futebol. Portanto, se eu for mal educado, não respondo nem uma palavra. O respeito que você tem por mim é o respeito que eu tenho por senhor. Ok? Vitor, boa noite, tudo bem? Eu sei que você não quer falar sobre o assunto, eu queria falar do seu time, do comportamento do seu time hoje. Eu não lembro de uma partida tão ruim do Corinthians aqui dentro do estádio, fazia muito tempo que isso não acontecia. O Corinthians era o melhor do Campeonato Brasileiro como mandante, a única derrota foi para o Palmeiras, que não deu um chute aqui no gol. E hoje não foi um Corinthians desconcentrado, um Corinthians que errava passe, um Corinthians que não chegava atrasado. Por que isso aconteceu? E se você acha que todo esse assunto em torno de você também está tendo algum impacto nos seus jogadores, com toda a sinceridade que sempre deu para o torcedor? Assim, as notícias que vêm de fora não posso controlar, não é? Eu não posso controlar o que dizem, deixam de dizer, eu não posso controlar. Isso eu não consigo controlar, não consigo perceber bem qual é o impacto que isso tem nos meus jogadores. Agora, depois do jogo do Flamengo, em que fomos enchendo um balão enchendo um balão de expectativa, não é? Porque queríamos ganhar a final, naturalmente o balão estourou e nós internamente, não é? Cada um de nós tem que ter a capacidade de dar a volta à situação. E cada um vai dando a volta à situação de uma forma muito particular. Vai tentando reagir de uma forma muito particular. Naturalmente, o clima emotivo caiu um bocadinho, o clima emocional da equipa caiu, eu já percebi isso durante os treinos. Os senhores, desculpem, posso falar ou é para parar a coletiva?
Se vocês não me deixarem falar, eu não falo. Tem que haver respeito, meus amigos. Tem que haver respeito. Não é só o respeito do treinador para os jornalistas. Os jornalistas também têm que respeitar as pessoas que aqui estão. O que eu estava a dizer é que o clima emocional caiu, não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu tentei que as coisas, que reagíssemos. Agora, nós hoje apanhamos uma equipa, por isso é que eu falei no Fluminense, nós vamos com particularidades. É uma equipa que quando se apanha em vantagem, enquanto não houve vantagem do Fluminense, nós discutimos o jogo, pressionamos alto, discutimos o jogo com os argumentos, as faltas rapidamente, muitas vezes é uma das estratégias deles, e nós não estávamos posicionados e sofremos o golo, não é? Sofremos esse golo. A partir daí, o Fluminense, que é uma equipa, mas antes disso, já tínhamos alguns problemas na construção da equipa. Porquê? Porque o Watson está fora, o Yuri está fora, o Gustavo ficou fora logo no primeiro minuto, e o Renato, durante sentiu qualquer problema muscular, o Balbuena também sentiu qualquer coisa. Quer dizer que foi uma equipa que ao longo do jogo foi perdendo, para não falar do Maicon, para não falar do Júlio Moraes, portanto foi uma equipa que foi perdendo soluções ao longo do jogo contra uma equipa que tem muita qualidade e que joga um futebol que, quando está em vantagem, joga um futebol que desgasta. Nós quisemos pressionar na mesma, por isso é que se vê um Corinthians em desvantagem a tentar pressionar, porque o Fluminense, se os deixarmos ficar com bola, andamos ali a correr atrás da bola e não lhes criamos problemas. Vê-se um Corinthians a cometer alguns erros, porque arriscando na pressão, os espaços eles vão encontrando os espaços, e são uma equipa que tem jogadores perigosos neste tipo de jogo, e tem muito bons jogadores, e criamos problemas. Mas isto não é só, isto tem que se olhar para o jogo, analisando o jogo como ele foi acontecendo, não é? Porque nós fizemos 3 substituições sem estarem planeadas, não é? Fizemos 3 substituições por necessidade, mais as ausências que tínhamos. Não temos extremo, o Watson está fora, não temos atacante. Tínhamos o Miúdo, tínhamos o Giovanni, mas é o Miúdo, nesta pressão, naturalmente o Miúdo sente a pressão. Tentamos o Roger, hoje não teve, não conseguiu, e pronto. E isto tudo somado deu um jogo do nível que nós jogamos hoje. Agora já passou, foram 3 pontos, e agora há que meter a cabeça no Goiás, porque é isso que me está a preocupar, e é perceber quem é que nós vamos ter disponíveis para o Goiás. Ok? Vitor, boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Eu queria te perguntar da parte psicológica, principalmente depois da perda do título da Copa do Brasil, o quanto está difícil controlar esses jogadores na parte psicológica. E se você me permite uma segunda pergunta sobre o Júnior Moraes. Ele não apareceu hoje nos reservas e nem na lista de desfalques que geralmente aparece antes do jogo. Como que está o jogador? Porque mais uma vez ele não teve a disposição. Obrigado. É assim, aquilo que eu disse há pouco, o clima emocional, não há dúvida nenhuma que caiu, não é? Nós ainda estamos emocionalmente a tentar reagir ao que aconteceu, mas ainda hoje tivemos essa conversa. O futebol não nos dá tempo, o futebol não dá tempo para isso. Nós, para ganharmos o jogo em Santos, tivemos que ir ao limite, jogando tipo autómatos, não é? A tentar reagir, porque falta alegria, não há dúvida nenhuma que e hoje voltei a sentir um bocadinho a equipa a querer fazer, mas falta um bocadinho essa alegria que temos que nós como equipa, todos nós temos que trazer outra vez essa energia, porque sem essa energia não é possível competir, e vamos ter jogos muito complicados, um final de brasileiro é muito complicado. O Júnior infelizmente tem sido uma época que eu praticamente não tenho contato com ele, não é porque eu não tenho contato com ele, porque ele está com problemas, não consegue treinar numa intensidade alta, é um problema, ainda está entregue ao departamento médico. Aqui, Vitor. Rafael Esgrilis,
Varejinha em Campo, boa noite. Boa noite. Você já elencou que você perdeu o Gustavo Silva, o Renato Augusto, vários jogadores aí, por motivo de contusão. Mas é claro que você pensa o jogo, você prepara os jogadores, mas qual saída? Foi a do Renato Augusto que quebra o seu estilo de jogo, que preocupa você? É a hora que sai o Renato Augusto ou já na primeira saída do Gustavo Silva já quebra o que você pensou para o jogo? Se nós olharmos para o elenco, nós temos os nossos extremos são o Roger do lado esquerdo. Quando nos falta o Yuri, tenho que pegar no Roger e colocá-lo como atacante, porque o Júnior Moraes, que seria o atacante, não é? o atacante que estaria ali a discutir a coisa, não está, não esteve, infelizmente, não esteve quase a época toda. E nós temos um miúdo que tem 19 anos ou tem 20 anos e que não está preparado ainda. E eu não posso exigir do miúdo o que ele ainda não pode dar. Não é? Eu nem quero que ele comece a perder confiança nele próprio. Não é? Portanto, a solução é puxar o Roger para dentro. O Roger, que há jogos que consegue e até consegue fazer, jogou muito bem contra o Atlético Paranaense em casa, na posição de atacante, mas hoje, com uma equipa agressiva, uma equipa que foi sempre agressiva na bola que entrava nele, ele não conseguiu. Depois quem tínhamos? Para extremos, tínhamos do lado direito duas soluções, tínhamos o Gustavo e o Watson, estão os dois de fora, e como solução ao Roger do lado esquerdo tínhamos o Vital. Portanto, tivemos que puxar o Roger para atacante, para centroavante, tivemos que jogar com o Vital do lado esquerdo e solução para o lado direito, a única que eu imaginei ser possível seria o Ramiro daquele lado, né? Mas o Ramiro não é um extremo, o Ramiro é um meia que joga por dentro, não joga como extremo. O que é que nos faltou no jogo? A jogar contra um Fluminense que quer ser pressionante e que está com a linha alta e vai pressionar alto, temos que ter velocidade na frente. Temos que ter velocidade na frente. Se não tivermos velocidade na frente, se não tiver quem ataca o espaço, temos dificuldades. Depois, depois também temos o Rafa, que também está fora por Covid, e as soluções, o Balbuena, que sentiu qualquer coisa e nós não quisemos arriscar, teve que sair ao intervalo. Portanto, isto foram jogar contra o Fluminense nestas condições e com poucas soluções, só se as pessoas não quiserem ver, mas se as pessoas não quiserem ver, não veem e falam assim falam na generalidade, não é? Porque se nós para competirmos com o Fluminense temos que estar no nosso melhor nível e com as soluções quase todas disponíveis. Essa é a minha opinião, para jogar contra esta equipe e para competir pelo resultado. Não foi o caso hoje não foi o caso. Vitor, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo lesionados, ou que possivelmente estão lesionados, e o Balbuena no intervalo não voltou. Eu queria que você falasse qual o problema que o zagueiro teve. Você deu a entender que ele precisou ser substituído, e o quanto preocupa esses 3 jogadores para a reta final do Campeonato Brasileiro? É claro que me preocupa, não é? Claro que me preocupa. São jogadores que acrescentam à equipa a qualidade que nós precisamos para uma reta de final destas. Por isso é que eu digo que estar aqui a discutir se o Vítor Pereira sai ou fica não nos focarmos naquilo que é fundamental para a época seguinte, que é os resultados desta época, que são os resultados desta época. O que nós temos é que conseguir os resultados desta época, porque o Corinthians é muito mais importante do que eu. Não é? O Corinthians continua comigo ou sem mim, continua na mesma, e continua a ser um grande clube, um clube histórico, um clube de dimensão mundial. Portanto, a preocupação neste momento tem que ser o Corinthians, não é o Vítor Pereira. Ok? Edson Rufino, Rádio 105 FM, boa noite. A minha pergunta em relação a essa reta final do Campeonato Brasileiro, se você sente que o time estará motivado para a sequência do campeonato e qual jogo seria mais difícil, na sua opinião, nessa reta final? Eu acho que todos os jogos vão ser muito difíceis. Porquê? Porque nós vamos defrontar equipas que estão a tentar fugir ao rebaixamento.
e outras que estão a discutir, como nós estamos, aquelas posições de acesso à Libertadores. Portanto, vão ser jogos com características diferentes, mas que vão exigir muito de nós, numa altura em que lamentavelmente temos ausências que seriam importantes para apresentarmos outro nível de jogo. Não é? Vitor, boa noite. Voltando ao assunto da permanência, mas sem entrar nessa se vai ficar ou se não vai ficar. Mas eu não vou falar mais disso. Eu só queria... Você vai me entender. No dia 16 de setembro, eu te fiz uma pergunta. O Corinthians não tinha alcançado seus objetivos, certo, e você disse, em respeito ao clube, eu tenho de antecipar a minha decisão. Certo. Hoje a gente teve aqui a notícia de que vocês vão esperar então os objetivos e você então vai esperar o final da temporada. Eu só queria entender o que aconteceu nesse 1 mês e pouquinho que mudou o discurso. Porque nós entendemos que a prioridade tem que ser o Corinthians. A prioridade tem que ser os resultados que vamos atingir este ano, porque podem condicionar muito a época seguinte. Portanto, o foco tem que ser colocado naquilo que são os objetivos da equipa. Sobre a minha permanência ou não, eu já disse que a minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. Porque os jornalistas é que dizem que a época já está a ficar, já está a ser condicionada, já está a ficar hipotecada. Mas onde é que os clubes já estão a contratar, já estão a tratar? Eu vejo muito poucos clubes a fazer isso. Eu vejo muitos clubes, o espaço que este ano existe, com o Mundial, permite mais do que planear e fazer as coisas de uma forma, porque o Corinthians não vão 11 jogadores embora para voltar para contratar 11. Portanto, são, na minha opinião, e eu já falei isso com o Presidente, com a direção, na minha opinião, há de facto 3 ou 4 posições que têm que ser reforçadas, mas isso não é para começar a reforçar já, é para ir com calma, vamos ver como é que isto acaba, não é? Por isso, quem está com muita pressa, nem é o clube, nem sou eu. São os jornalistas que começam, a imprensa que começa, são os torcedores que começam eu estou a dizer, estou a falar de uma forma geral. Eu sei que sim, mas também, a vida nós vamos alterando a vida em função daquilo que é a realidade, não é? Uma coisa é a perspectiva, na minha perspectiva, se calhar, provavelmente, seria melhor resolver já, tomar já a decisão, mas se o Corinthians quer, e eu também quero, vamos tentar, vamos ver se eu consigo, não é que a mulher que manda e que deixa de mandar. A minha mulher coitada, a minha mulher anda aqui há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões só sempre eu, não é? Porque a última hora ela é que fica com os filhos e fica com a mãe. Mas eu não admito este tipo de comentário, portanto isto para mim é falta de educação, falta de respeito. Portanto, é assim que está. Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão, certo? Eu, se não quisesse ficar, também estava arrumada a questão. Portanto, vamos aguardar um bocadinho, vamos ver. Mas é no timing, não é no timing nem dos jornalistas, nem no timing dos torcedores, não é? Que querem o melhor para o clube, mas tem que ter calma, tem que esperar. Ok? Vitor, Gabriela Sena da Identidade Corintiana, boa noite. Ficar ou não é para depois, mas para agora. Já houve alguma conversa com a diretoria de indicações de novos jogadores e possibilidades no mercado? Obrigada. Isso é uma coisa que se vai fazendo, isso é uma coisa que se vai construindo naturalmente. Já conversei várias vezes sobre o que é que eu vou sentindo, quais são as necessidades, na minha opinião. O clube está consciente disso e as coisas, mas o mercado vai abrindo, vai fechando, ao jogador há uma oportunidade que aparece, há outra que vamos ver, por isso não é começar já
a contratar agora para mim, não é? Porque eu já corri tantos clubes e eu nunca vi isso, não é? Agora, a dimensão do clube, porque eu também vejo outros clubes aqui no Brasil que estão na iminência de perder o treinador, não é? Há mais clubes aqui, há mais clubes que provavelmente vão mudar de treinador. E porquê é que só se fala no Corinthians? Que é isso que eu não entendo. Porque provavelmente o Corinthians vende muito, né? Faz programas, faz. E pronto, e aqui no Corinthians, o treinador é uma novela. Já sei que isto é um país que, pronto, que, culturalmente, que as novelas são uma coisa que está no sangue, mas tem que ser no seu, não é? Tem que ser com responsabilidade e vamos tratar das coisas. Está bem? Boa noite, Vitor. Guilherme Moraes, da Central do Timão. Vitor, eu queria primeiramente que você comentasse a questão psicológica, o quanto que os jogadores sentiram as saídas do primeiro tempo, né, essas contusões, e segundo, queria que você comentasse um pouquinho sobre o Júnior Moraes, 70 dias, se ele conseguir entrar em campo, se ele conseguir, hoje com certeza talvez estaria à sua disposição dentro de campo. Relativamente à sequência do que foi acontecer, nós hoje estávamos no banco e estávamos a dizer, hoje tudo nos acontece. Quando o Bruno Mendes entra e depois tem aquela queda, aquele choque, eu estava a imaginar mais uma substituição. Portanto, as coisas hoje foram uma sequência, logo nas posições que nós estamos debilitados neste momento, que é o Gustavo é um extremo com determinadas características, que para jogar com o Fluminense era importante, porque é rápido no espaço, que ataca o espaço, e perdemos o Gustavo, já não tínhamos o Watson, que era o outro que podia jogar daquele lado, não temos o Yuri e não temos uma alternativa, porque infelizmente o Júnior é um problema que eu nem consigo explicar, porque não sou médico, tem que ser mesmo o departamento médico a explicar. Agora que ele não está disponível, não está. Se ele estivesse disponível, provavelmente hoje jogaria com ele, mas não temos disponível. E pronto, e andamos assim um bocadinho. Hoje foi um jogo, é como eu digo, foi um jogo com muitas incidências contra uma equipa que é forte e que para competirmos com eles temos que estar no nosso melhor nível. Boa noite, Vitor. Hoje não foi possível. Boa noite, Vitor. Daniel Soares. Após a partida contra o Atlético Paranaense, eu perguntei o que faltava para esse Corinthians ter totalmente a cara de Vitor Pereira. Você falou um título. O título não veio. O saldo desse Corinthians até aqui, a temporada não acabou. Mas você fala que se identificou muito com o clube, com a torcida, que precisou vir para o Brasil para ver algo assim. Esse saldo, ele é positivo? Eu vou-vos dizer uma coisa. Se vocês olharem para o que foi a temporada este ano, a quantidade de jogadores que tiveram ausentes nesta temporada foi uma coisa que não... Nós só conseguimos jogar um futebol de qualidade quando temos soluções para jogar esse futebol de qualidade. Agora, quando temos ausências, e nós andamos muito tempo, com muitas ausências importantes. E não podemos falar no Corinthians sem esses jogadores e falar no Corinthians com esses jogadores. Porque é um Corinthians diferente. Não é? Porque se eu tiver soluções para isto e para aquilo, é uma coisa. Se não tiver, tenho que arranjar a forma de competir e não perder. Eu tentar ganhar os jogos. Não é? Tentar ganhar, às vezes... E nós fomos competindo, e nós mesmo com essas ausências todas, nós mantivemos a equipa até à final da Copa. Jogamos, na minha opinião, um belíssimo jogo na final, depois perdemos nos penaltis, mas fizemos uma Copa até à final, fizemos a Libertadores até aos quartos de final, uma coisa que o clube também já não fazia há algum tempo. Fomos eliminados pelo Flamengo numa altura em que tínhamos muitas ausências, uma altura em que não estávamos no nosso melhor nível, e estamos aqui e andamos quase o ano todo no G4 do Brasileirão. O que é que eu não quero estar aqui a puxar
a puxar dos galões, não é dos galões, a puxar os méritos, mas nós temos de ter consciência, cara. Nós temos que olhar para a realidade, temos que olhar para a realidade e ver, tem soluções para tudo e mais alguma coisa, o clube está cheio de dinheiro e pode gastar e pode comprar, pode tirar e meter e coisa. O clube tem feito na minha opinião, uma época consistente, dentro das dificuldades que teve ao longo de toda a época, com a realidade que tem e com uma torcida que é melhor, para mim é melhor que eu tenho visto. Não é? Portanto, é isso. Portanto, é isso que eu posso dizer desta época discutível. Agora espero que seja possível qualificar a equipa diretamente para a Libertadores e pronto. E ir construindo um futuro melhor, não é? Já fizemos alguma coisa este ano, já está alguma coisa preparada para o futuro do Corinthians ser melhor na próxima temporada. Vítor, boa noite. O presidente do IDO falou no pronunciamento sobre planejamento para o ano que vem. Independentemente do seu futuro, qual o papel do Vítor Pereira neste momento do planejamento do Corinthians para o ano que vem? O Vítor Pereira é um funcionário do clube que está de corpo e alma e que vai ajudar no que for possível, eu e o meu staff, no sentido de dar ao clube uma perspectiva de futuro naquilo que são as nossas opiniões, não é? Que vou ser claramente relativamente aos jogadores da academia, relativamente às posições que deverão ser forçadas no futuro. Portanto, isso vai ser uma coisa que independentemente de ser comigo ou não, vai ser uma coisa que fica registrado no clube. Não é? Os jogadores que fomos observando ao longo de toda a época e fomos sinalizando para a posição, para uma posição, para outra posição, para outra posição, porque nós vamos fazendo esse trabalho ao longo de toda a temporada. Vítor, boa noite. Pelo seu objetivo de classificar o Corinthians direto à fase de grupos da Libertadores, você tem uma meta de pontos? O quanto a derrota de hoje te preocupa? O quanto essas lesões que você já citou te preocupam? Esta derrota hoje, é claro que é uma derrota em casa, uma derrota com um adversário direto que, em caso de vitória, que nos daria uma margem muito maior. Agora, eu não estava a contar, sinceramente, com facilidades. Não estava a contar com facilidades. Nós tivemos o impacto que as pessoas que não estão no futebol, que não estão dentro do futebol, às vezes não conseguem avaliar isso, o impacto da perda de uma final, quando criamos tantas expectativas e reunimos tanta energia interior para ganhar essa final. Portanto, as pessoas não conseguem perceber bem, pensam que não sei, há quem pense que o jogador que é máquina, e que os treinadores também são máquinas e tem que reagir imediatamente. É claro que tem que reagir imediatamente, mas o impacto emocional em mim, mesmo em mim, que tenho tanta experiência, tantos anos de futebol, mesmo a mim, não é fácil. Portanto, eu senti que hoje que ia ser um jogo muito complicado, porque o Fluminense não perdeu uma final. Quem perdeu a final fomos nós. Quem teve o impacto emocional negativo fomos nós. Nós é que estamos a tentar dar a volta e a voltar outra vez com alegria nesta luta de final do campeonato, do Brasileirão. Não é? E isso é uma coisa que pesa, e que pesa de que maneira, para quem tem experiência do que é chegar a uma final e perder. Lucas Lima, Rádio Dimensão Esportiva. Vítor, o Corinthians assustou o Fluminense durante boa parte do primeiro tempo, mas não conseguiu converter as chances que teve em gol. Como explicar ao torcedor a quebra de rendimento ofensivo na segunda etapa? Eu já tentei explicar qual foi a minha perspectiva. Pode não ser a perspectiva, atenção, que eu tenho a minha opinião, tenho a minha perspectiva, mas pode não ser a perspectiva,
a vossa opinião, a vossa perspectiva. Agora é a minha perspectiva. A minha perspectiva do jogo foi um jogo em que nos foram acontecendo tanto o resultado, não é? Depois de um erro que cometemos e não devemos ter cometido, porque estávamos preparados para não o cometer, mas cometemos o erro naquele escanteio que sofremos. Ou seja, o Fluminense colocou-se numa posição que gosta de estar em vantagem e que gosta de ter bola, de atrair o adversário, e nós ficamos numa posição em que ainda tivemos que arriscar mais na pressão. Ou seja, o arriscar mais ainda na pressão, abrindo determinados espaços contra esta equipa do Fluminense, cria-nos problemas. E no decorrer disto, fomos perdendo jogadores. Em posições importantes, em que neste momento estamos com problemas, estamos com dificuldades, nomeadamente os extremos, não é? E, portanto, e depois fomos caindo, claro, naturalmente fomos caindo, nós a temos que os pressionar e eles com bola, nós com as substituições já feitas e eles ainda com muitas substituições para fazer e a pôr mais carga ainda no jogo, não é? Depois jogar amarelado contra eles, um jogador amarelado vai chegar atrasado porque eles têm um determinado tipo de jogo que obriga a chegar a tempo, não é? Porque se nós chegamos a tempo, chegamos atrasado, a bola sai da zona de pressão, das zonas de pressão, e isto tudo foi-nos empurrando foi baixando a nossa qualidade de jogo ao longo do próprio jogo, ao longo do decorrer do tempo, não é? Isto, é claro que não era isto que eu queria, não era isto que eu esperava, mas perdemos com justiça, acho que foi justo, e agora só temos que olhar para dentro, perceber o que é que podemos ter feito. Sinceramente, hoje eu senti que dificilmente poderíamos fazer melhor, muito dificilmente poderíamos fazer melhor, com as circunstâncias do jogo. E agora começar a olhar para o jogo do Goiás e preparar o jogo o melhor possível. Obrigada, Vitor. E a todos. Tá? Boa noite. Obrigado, boa noite.